Lucros e perdas, elas fazem parte da vida de todos os seres humanos. Ora nós ganhamos, ora perdemos. E isto é assim nos investimentos financeiros, nas decisões que nós tomamos, nos nossos projetos de vida, nos trabalhos e também em nossos relacionamentos com outras pessoas. As perdas, elas normalmente são coisas do momento, elas são circunstanciais. Ninguém planeja as perdas, não é verdade? Elas simplesmente acontecem. Elas podem ser resultado dos maus investimentos que fazemos, das decisões equivocadas em nossas vidas, sim, mas elas também simplesmente podem acontecer em razão das circunstâncias do momento. Por exemplo, muitas famílias aqui no estado do Rio Grande do Sul, nestas últimas semanas, perderam casas, perderam seus bens e perderam, inclusive, familiares, em razão das grandes tempestades e das enchentes que se abateram sobre o nosso estado. Contudo, estas mesmas pessoas, elas também tiveram ganhos. Como assim? Elas ganharam a atenção, o carinho, o cuidado. Elas ganharam também a ajuda, o socorro de milhares de pessoas, inclusive de famílias e de departamentos aqui da nossa comunidade Cristo de Porto Alegre. Por isso, exatamente eu digo que há situações em que a gente não consegue definir bem o que é perda e o que é ganho. Coisas que nós valorizamos muito e contabilizamos como lucro, às vezes são colocadas na coluna das perdas. E coisas que nós não valorizamos ou que ainda não conhecemos, podem ser colocadas como lucro e às vezes até as perdas. Sim, até as perdas podem ser contadas como lucro. E é claro que eu não estou falando apenas de lucros e de perdas financeiras ou financeiros, mas eu me refiro a todas aquelas situações que nós podemos classificar como ganho ou como perda em nossas vidas, como lucro ou como perda. E eu repito, às vezes nós consideramos lucro aquilo que, na verdade, deveríamos classificar como perda. E, em contrapartida, situações ou coisas que nós classificaríamos como perda, na verdade, podem ser grande lucro na vida do cristão. Quem chama a nossa atenção para isso é o próprio Deus, em sua palavra e também no exemplo e na experiência do apóstolo Paulo. Porque foi exatamente o apóstolo Paulo quem nos disse isso na sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Repito, o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Aquilo que era muito importante para ele, aquilo que ele classificava como lucro, na verdade, quando ele descobriu algo mais importante, ele viu que aquilo não tinha grande valor. E sabem, esse é um exercício importante a ser feito pelo cristão. Mas para entender isso melhor, vamos ouvir o apóstolo Paulo, vamos ver o que ele considerava lucro para a sua vida. E ele diz isso na epístola aos Filipenses, capítulo 3. Ele relaciona algumas coisas. Primeiramente, ele diz que ele era hebreu de hebreus da descendência de Benjamim. Ele valorizava muito o fato dele fazer parte do povo eleito de Deus do Antigo Testamento. E então ali ele colocava grande valor e ele se tranquilizava nisso. Eu sou do povo eleito. Ele também disse, numa segunda observação, que ele foi circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele recebeu o sinal da aliança de Deus com o seu povo, e ele se tranquilizava nisso.
Ele cita uma terceira coisa e ele diz que ele era da linhagem ou digamos, do partido dos fariseus. E os fariseus eram aquele grupo, de certa forma, muito exigente no cumprimento das leis e no cumprimento de todas as tradições. E por fim ele diz que ele era zeloso e que ele não poderia ser acusado de nada. E ele era tão zeloso no cumprimento das leis e das regras que ele inclusive perseguia os cristãos. E ele achava que desta forma ele estava agradando a Deus. E então ele se tranquilizava com isso. Então vejam, o que ele considerava como lucro, como ganho? É a sua posição social dentro do povo eleito, o respeito que ele tinha das autoridades religiosas. Ele se vangloriava pelo fato de ele ser um cumpridor das leis, das tradições e das regras, e para ele tudo isso era lucro, era ganho, e ele se tranquilizava nisso. Porém, tudo isso durou até aquele dia em que ele recebeu a autorização do sumo sacerdote, e com essa autorização nas mãos, ele estava se dirigindo à cidade de Damasco, na Síria, com o propósito de que, se ele lá encontrasse cristãos, ele poderia prendê-los e trazê-los presos até Jerusalém. E então aconteceu aquele momento decisivo e extraordinário na vida dele. Este Paulo, que na ocasião era conhecido como Saulo, que queria surpreender os cristãos lá de Damasco, ele foi surpreendido pelo próprio Cristo, que lhe apareceu no caminho, uma forte luz brilhou diante dele, ele caiu por terra, ele ficou cego inclusive, e ele ouviu a voz do seu Senhor, do Salvador Jesus, que lhe pedia: Saulo, Saulo, afinal, por que você me persegue? Nesse momento começou uma grande reviravolta na vida de Saulo, que depois passa a ser chamado de Paulo. Ele teve um encontro com Jesus e tudo começou a mudar. Também os seus valores começaram a mudar. Por quê? Porque ele conheceu Jesus. Ele conheceu aquele que é mais importante do que tudo aquilo que ele classificava como lucro e como ganho em sua vida. E isso ficou muito claro nas suas palavras. Está na Epístola aos Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler aqui 4 versos, a partir do verso 7. Ouçam, diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo. Olhem o que ele afirma. Estas coisas que ele tanto valorizava antes, eu as considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele. Eu quero, e aí ele continua no verso 10, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos. Vale a pena a gente analisar um pouco mais de perto esta afirmação do apóstolo Paulo, quando ele diz: eu quero conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição. Sua vida religiosa se limitava a cumprimento de rituais, regras e tradições, muitas vezes totalmente esvaziados. Agora ele conheceu Jesus e ele diz: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, porque em Cristo eu tenho vida e esperança que vão além da vida terrena. Numa segunda observação, ele também disse assim: eu quero tomar parte nos seus sofrimentos. Sofrimentos a gente sempre colocaria na coluna das perdas, não é verdade? Só que não na vida do cristão. O apóstolo vê até nos sofrimentos ganho. Claro, não tomar parte dos sofrimentos de Cristo não para pagar pelos nossos pecados,
mas sim para participar deste grande projeto de Jesus, que é a salvação de toda a humanidade. E isso exige abnegação, dedicação, muitas vezes sofrimento. E eu quero participar disso, diz o apóstolo. E ele vai mais longe e diz, Filipenses 1:2, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem de nós colocaria a morte como lucro? Com certeza nós classificaríamos a morte como a maior perda. Mas não é assim na vida do cristão. Porque pela fé em Jesus, inclusive a morte, nos garante vida plena e eterna com Deus no novo céu e na nova terra. Vejam como isso vai além de tradições. E Paulo descobriu isso. E isso foi tão intenso na vida dele que ele também afirmou: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Observem, tudo aquilo que antes ele julgava tão importante, tão precioso, perdeu o valor quando ele conheceu Jesus. Dá para dizer que Paulo estava cego. Cego literalmente. Ele supervalorizava o seu status dentro do povo eleito, o seu reconhecimento, a sua dedicação, o seu zelo em cumprir as leis que chegavam até a perseguir cristãos, e ele se tranquilizava nisso. Como que dizendo, eu estou bem, Deus deve estar muito contente comigo. Porém, estas coisas lhe impediam de ver Jesus e de confiar nele. Esse é o ponto. O seu olhar estava voltado para ele mesmo e para aquilo que ele fazia e para aquilo que ele supervalorizava, e ele não conseguia ver Jesus. Por isso Jesus teve que abrir seus olhos. E aí podemos dizer que Jesus lhe abriu os olhos duplamente, os olhos físicos, porque alguns dias depois ele recuperou a visão, mas também os olhos da fé para que ele visse e enxergasse Jesus, seu Salvador. Bom, irmãs e irmãos, que aplicação prática isso tem para a nossa vida? Que aplicação isso pode ter para a nossa vida? Na verdade, nós precisamos entender que nós já tivemos um encontro com Jesus. No nosso batismo, nós fomos acolhidos no reino de Cristo. Já tivemos um encontro com Jesus. Conhecemos a Jesus. Na sua palavra, ele nos fala continuamente. Mas qual é o problema, então? Será que existe um problema? Irmãs e irmãos, eu gostaria de chamar a atenção que o problema nosso é que frequentemente nós valorizamos demais os lucros terrenos e materiais e desvalorizamos o nosso relacionamento com o nosso Deus e o nosso Salvador, que muitas vezes fica em segundo, terceiro plano. Não é errado nós focarmos na nossa vida terrena, buscando um bom emprego, buscando boas condições de vida, buscando o melhor para a nossa família, para a igreja, buscando o melhor em termos de saúde, de formação. Uma boa formação não é errado, não é pecaminoso. Agora, quando nós colocamos o nosso foco nisso e esquecemos e desvalorizamos nossa comunhão com Deus, então nossos ganhos podem se transformar em perdas. É isto que para isso é que Deus quer chamar a nossa atenção com esta mensagem. E eu peço que Deus Espírito Santo toque nossos corações e nos faça pensar, o que nós estamos valorizando? O que é que nós consideramos como grande ganho na nossa vida? Estamos dando valor e atenção ao nosso Salvador, à nossa vida em comunhão com Ele, ou isso está ficando de lado? Esta é a reflexão. Como cristãos, nós precisamos lembrar aquela palavra que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3,
versos 1 a 3, que eu também quero ler, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Vocês já morreram com Cristo pelo batismo e já renasceram para viver uma nova vida. Agora, nessa nova vida, não desvalorizem a comunhão com Cristo, porque ali está o grande lucro, o grande ganho. Todas as coisas terrenas que também são importantes, e nós buscamos e lutamos por elas não podem embaçar os nossos olhos e nos impedir de ver Jesus, o Salvador, e a vida que nós temos em Cristo. Porque o apóstolo disse, a nossa vida já está guardada em Cristo. Portanto, olhem para as coisas do alto, para as coisas que são eternas, né? Invistam no relacionamento com o vosso Deus e Salvador. Ali está o grande ganho, né? Se nós olharmos apenas os interesses e os projetos materiais, eles podem se tornar em grande perda e nos impedir de ver o Salvador Jesus. Para terminar, eu queria citar um breve exemplo, a seguinte situação. Nós já somos de Cristo, conhecemos Cristo, estamos em comunhão com Ele. A pergunta é: o que é importante para nós e o que pode ser mais importante? Bom, sem dúvida, importante para nós aqui nesse mundo é termos uma vida boa. E nós lutamos por isso. Nos preparamos intelectualmente, profissionalmente, investimos para vivermos bem. Agora, a grande questão é esta: para vivermos bem. Se temos isto, que mais nós podemos ter? Essa é a pergunta. Se nós já temos Cristo e temos também tantas coisas boas na nossa vida, que mais nós podemos ter ou querer? Eu diria, se nós temos Jesus e temos também boas condições de vida, que mais nós podemos fazer? Sem dúvida, ajudar os outros. Falar do amor de Jesus aos outros. Falar e não se calar. No Salmo 13, o salmista faz a seguinte oração e diz: Senhor, não me deixe dormir o sono da morte. Não me deixe dormir o sono da indiferença que leva para a morte. Me ajude a viver valorizando a comunhão com Cristo e todas aquelas coisas que são eternas, e elas são o real e verdadeiro ganho para a nossa vida. Que assim seja comigo e contigo. Amém.